Fala investidores, bem-vindos ao Mente da Fortuna. No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo no canal, o Duelo de FIIs. E para começar a gente vai para uma batalha de dois gigantes do setor de galpões logísticos, o BTLG11 versus o HGLG11. E aí, será que algum desses dois vai se destacar ou a disputa vai ser acirrada? Então fica até o final para conferir. Aí antes de começar já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais conteúdos como esse. E aí, bora pro duelo? Então solta a vinheta! Eu vou comparar esses dois fundos de acordo com 6 critérios que eu selecionei. E no final eu vou revelar qual fundo que eu prefiro para o cenário atual. No comparativo aqui do gráfico do Investidor 10, a gente pode observar que ao longo de 5 anos, esses dois fundos vêm competindo acirradamente por uma maior rentabilidade. Só que ao final desses 5 anos, observe a vantagem do BTLG de um rendimento, uma rentabilidade de 29,02%, frente ao HGLG, que teve 17,68%. Isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Nesse quesito, o BTLG leva vantagem, como também no período de 2 anos, porém, se formos para 10 anos, a gente vê que há uma vantagem maior, do HGLG, que já vem apresentando um muito bom trabalho ao longo de 10 anos, desde 2015. Porém, nos últimos 5 anos, o BTLG tem superado o HGLG e apresentado um melhor desempenho. Em relação aos dividendos, a gente tem, isso reflete dos dividendos, obviamente, a gente tem um dividend yield de 9,84% para o BTLG 11 e o HGLG 8,87% nos últimos 12 meses. Mas ainda há uma consideração importante a se observar. Observem aqui que o BTLG11 ele pagou dividendos crescentes desde 2020. Ele vinha apresentando um resultado de R$ 6,57 em 2020, foi crescendo, ano a ano, até chegar em 9,27 em 2024, R$ 9,27. Enquanto que o HGLG11, como está aqui no site Investidor 10, ele vinha crescendo seus rendimentos 2020, 21 e 22, porém em 23 e 24 houve uma queda nesses rendimentos, o que obviamente também refletiu no valor da cota. Então isso aqui vem a demonstrar, um crescimento ao longo de 3 anos, porém essa queda é o que pesa contra o HGLG11. Isso reflete também no dividend yield pago nos últimos 12 meses, também inferior ao BTLG11, e no comparativo de rentabilidade, o BTLG11 supera o HGLG11 dos últimos 5 anos considerados, tá? Então, nesse critério, eu fico com o BTLG11. Nós temos aqui no site do Investidor 10, apresentando esse gráfico do BTLG11, onde 90% da área bruta locável do BTLG11 está localizado em São Paulo e outros imóveis unitariamente localizados no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Isso são 34 imóveis no total, aqui não totaliza isso, mas o relatório gerencial do fundo apresentar essa informação de 34 imóveis onde ele investe ou diretamente ou através de outros fundos imobiliários. Aqui ele tem imóveis last mile, localizados a 30 quilômetros da cidade de São Paulo e outros a 60 quilômetros da capital, São Paulo. E também ele possui muitos imóveis do tipo A ou AAA e localizados em regiões excelentes como Cajamar, Jundiaí, são grandes centros de distribuição do país. Por outro lado, o HGLG ele possui uma maior diversificação, a distribuição do seu portfólio por regiões do país. Você tem aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, concentrando essa parte aqui no Sudeste, tem Pernambuco e Santa Catarina. Porém, no relatório gerencial dele, ele já mostra aqui, outros estados como Goiás, também tem aqui, apresentando, tá? E ele mostra uma quantidade maior de imóveis, no total 27 imóveis,
com uma melhor distribuição, uma menor concentração na cidade de São Paulo, né? Olha, observe aqui que temos 70% em São Paulo, ao invés dos 90% do BTLG11. Então, há uma melhor distribuição do seu portfólio, né? E isso reduz o risco. Por quê? Porque imaginemos que hoje que haja uma inundação na cidade de São Paulo. Isso pode acarretar sérios problemas para os galpões logísticos que lá estão. Então, como a concentração é menor do HGLG, ele sofre um menor risco de ter uma queda nas suas receitas do fundo, tá? Então, seguindo o meu critério, eu vou ficar com o HGLG11 para o critério de portfólio e localização. Em relação à gestão e à estratégia, elas são um pouquinho diferentes em cada fundo. No BTLG11, gerido pela BTG Pactual, há uma estratégia de reciclagem do portfólio, através da venda de alguns imóveis para geração de lucro e o reinvestimento em novas oportunidades. Por outro lado, o HGLG, ele tem a gestão da Pátria Investimentos e ele tem uma estratégia de expansão mais agressiva, com um pouco mais de alavancagem, né? Onde ele vai comprar novos imóveis e aumenta a participação, inclusive em galpões estratégicos. Então, elas são um pouquinho diferentes, cada uma à sua maneira, são boas estratégias. Nesse critério, eu vou ter que dar um empate para os dois fundos. Em relação à vacância dos dois fundos, eu tenho aqui no relatório gerencial, eles mostram que no BTLG11 a vacância é de apenas 1% atingida aqui, ó, mantendo-se estável desde outubro de 24 até dezembro de 24, né? Então apenas 1% de vacância física, né? A vacância financeira está em 1,4%, conforme esse relatório também indica. No HGLG11, a vacância é um pouco maior. Ele vem reduzindo a vacância. Repare que em fevereiro de 24 era 8,8%, chegou a 9,2% em março, foi caindo até chegar ao patamar de 4,2%, uma ótima taxa de ocupação, né, de quase 96% em agosto de 24, mas ela deu uma subidinha nos últimos meses e chegou a 6,7% em janeiro de 2025. Então, nesse critério, eu vou ficar certamente com o HGLG. Então, nesse critério, certamente eu vou ficar com o BTLG11, pois apresenta uma vacância física de apenas 1%, ou seja, a área bruta locável dele está 99% locada. Então, isso é um ganho enorme para o fundo que consegue aproveitar financeiramente praticamente todo o seu portfólio disponível, né? Então, ponto para o BTLG11. No relatório gerencial do BTLG11, ele apresenta uma alavancagem baixíssima para um fundo que tem um patrimônio de 4,45 bilhões de reais. Então, a alavancagem dele é aqui de apenas 3,1% em 2024. Agora, eles pretendem fazer uma amortização de chegar até 2,5% em 2025 até zerar a sua alavancagem no ano de 2031. Então, é uma alavancagem baixíssima para um fundo desse porte, o que dá uma vantagem competitiva a ele muito grande e também a possibilidade de pagar maiores dividendos num momento desse de juros altos, onde fundos muito alavancados tendem a sofrer mais com a alta taxa Selic. Já no HGLG11, a gente pode ver que a alavancagem dele está num patamar ainda equilibrado, né, em 11,6%, mas muito superior ao BTLG11. Então, aqui o cronograma de pagamento, né, de amortização da alavancagem dele. Então, você vai ver que ele tem uma expectativa de reduzir para 3,3% em 2035, enquanto o BTLG11 tem a expectativa de zerar sua alavancagem em 2031, 4 anos antes. Então, nesse critério não tem nem o que comparar, assim, o que discutir, na verdade, porque o BTLG11 é o meu favorito. No BTLG11, observem que o volume mensal dele aqui, no relatório gerencial apresentado em milhões, né, mensalmente, a gente tem uma média de algo em torno de 200,
200 e poucos milhões de reais negociados mensalmente. Por outro lado, o HGLG11, nesse critério, ele é imbatível. Em termos de liquidez, ele é o melhor dentre os fundos de logística desse setor, né? Então, observe que o volume mensal de negociação chegou em janeiro de 2025 a 493 milhões, quase meio bilhão de reais. Então, nesse critério, que é um critério importante, se você tiver a necessidade de fazer uma venda muito grande do fundo imobiliário, seja o BTLG11 ou o HGLG11, você vai ter uma maior liquidez, uma maior facilidade de venda do HGLG11 devido ao seu volume de negociação mensal chegar a quase meio bilhão de reais em um mês. Se a gente dividir isso aí por 30 dias, nós temos aproximadamente 16 milhões e 500 mil reais por dia é o volume negociado no HGLG11. Então, nesse critério, eu fico com o HGLG11. E aí, galera, quem venceu o duelo? Bem, segundo os 6 critérios que eu escolhi para analisar e comparar esses fundos, o vencedor, sem dúvida, é o BTLG11. Uma diferença mínima de 4 pontos contra 3 pontos do HGLG11, mas ele apresenta uma estabilidade melhor, rendimentos crescentes e constantes ao longo de 5 anos, como eu mostrei. Já no HGLG houve uma queda de rendimento. Ele também apresenta uma vacância muito baixa, uma alavancagem muito baixa, o que é um diferencial competitivo muito forte, muito importante dos fundos imobiliários, né? Então, ele apresenta algumas características que o diferenciam. Então, nesse momento, se fosse para escolher um desses 2 fundos imobiliários para investir, eu certamente escolheria o BTLG11. Mas destaco que essa não é nenhuma recomendação de investimentos. Você deve analisar, conforme os seus critérios, os fundos imobiliários, sejam esses ou outros, para que você possa tomar sua própria decisão de investimentos, tá ok? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual deles você acha que faz mais sentido para a sua carteira, para o cenário atual? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que a comunidade do Mente da Fortuna pensa a respeito do BTLG11 e do HGLG11. E aí, esse conteúdo te ajudou? Então não se esquece de deixar o like, porque isso me motiva a trazer mais análises como essas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Então, até o próximo duelo!